Então, a gente fala como uma consequência de Bronson três itens. O primeiro é o efeito dissolvente, depois o efeito do par conjugado e o conceito de pKa e a sua escala. Com essas três consequências abrangentes, bem abrangentes, a gente consegue entender mais ou menos como se processa uma reação química, uma reação, por exemplo, na área de química orgânica. O solvente não é mais a ideia de Arrhenius, por exemplo, que ele é um meio de diluição, ele é um meio de dispersão da substância, mas o solvente ele é agora uma espécie fundamental na termodinâmica dessas reações. O computador parou de funcionar novamente. Então, o efeito de solvente ou a solvatação, ela vai determinar a força do ácido ou de uma base. Por quê? A gente tem que ter a noção de que um solvente, quando ele cria uma esfera de solvatação na molécula, ele direciona o seu conteúdo eletrônico em direção daquelas espécies. Obviamente, a gente não consegue fazer dissociação de qualquer tipo de molécula sem a presença de um solvente. Por que será que acontece isso? Por que a gente não... Hoje em dia, existem reações em que são livres de solvente, né, que tem uma termodinâmica completamente diferente, mas isso não é universal. Tá? A gente consegue até fazer reações livres de solvente, que hoje está dentro de uma área muito importante da química, uma área nova, que é a química verde, mas a termodinâmica dessas reações é completamente diferente, e a gente, às esse tem que utilizar de certos artifícios para que ela possa ocorrer. Então, como que acontece esse efeito do solvente numa reação química? O que ocorre? Por que a gente, às vezes, precisa usar um solvente para melhorar a eficiência de uma reação? O que ocorre? Né? Será que se a gente jogar cloreto de sódio em querosene, vai haver dissolução? Por que não ocorre a dissolução? Por que o cloreto de sódio só consegue dissolver em água? Por que não consegue dissolver em querosene, por exemplo, gasolina, ou qualquer tipo de solvente orgânico apolar? O que ocorre nessa situação? Por que é importante eu ter água para solvatar o cloreto de sódio? O cloreto de sódio, só para que vocês possam ter uma ideia, ele consegue se ionizar sem ajuda de solvente a um nível energético muito alto. No futuro, quando vocês estiverem lá em análise instrumental, vocês vão ver que vocês vão conseguir ionizar cloreto de sódio apenas em um equipamento lá que é chamado absorção atômica. Mesmo assim, vocês vão usá-lo em solução aquosa, mas ele é capaz de fazer uma ionização mesmo sem solvente. E só para que vocês tenham uma ideia desse equipamento, ele utiliza um sistema de gases que a chama chega a mais ou menos 1.600 graus. Mais ou menos, 1.600, varia, né? Vai variar. 1.600, 1.100, 1.200. Que vocês possam ter uma chama com essa temperatura é uma energia brutal. Para que serve essa energia brutal? Para sustentar essas duas espécies, tanto o cátio como o ânion, na sua forma iônica. Então, o solvente, na realidade, ele elimina essa necessidade de uma fonte energética muito alta. Vou ver se vocês estão mandando. Ficaram muito calados. Você não caiu não, professor. A gente está te escutando. Não.
Tá. Porque agora estou com medo. Então, essa diferença entre um sistema solvatado a temperatura ambiente e um sistema não solvatado a 1.200 graus te dá a base, te dá a noção de quão é importante um sistema dissolvente. E aí, uma reação química ocorre justamente por conta desse nível de interação. E aí eu queria que vocês entendessem, aqui, ó, um exemplo que eu trouxe do HCl, estado gasoso, ionizando, ele tem um conteúdo energético endotérmico muito alto. Isso quer dizer o quê? O sistema doou energia, houve a dissociação, formou os produtos, só que o conteúdo energético desses produtos chegou num nível de energia e não devolveu aquele empréstimo energético que a natureza faz. E o universo não gosta muito disso. O universo, ele não gosta de... Ele é igual um banco. Ele gosta de doar energia e receber algo em troca. Então, os valores para que a reação seja espontânea são valores onde o universo recebe de volta o que ele emprestou e mais um conteúdo energético. São juros. Quando eu coloco, por exemplo, essa mesma substância em presença de água, onde formam um ionítrônio e um cloreto aquoso, olha só, o universo doou energia e ainda recebeu de volta. O que significa isso? Esse H+, aqui, ele está associado a quem? A uma molécula de água. E esse cloreto também vai estar associado a uma molécula de água. Mas o que aconteceu aqui exatamente? Aconteceu que aquela carga pontual extremamente... Na realidade, esse H+, aqui, ele é um próton, sem nuvem eletrônica, então ele é uma potência imensa, colossal. Ele consegue interagir com a molécula da água, utiliza o par de elétrons não ligantes da água, faz com que essa carga se disperse aonde? Dentro da molécula da água. Então, essa carga positiva, ela vai interagir com o par de elétrons do oxigênio e vai dispersar essa carga. Se eu continuar adicionando água aqui nesse sistema, a ponto de ser infinito esse sistema, esses valores de... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Esses valores de energia vão diminuir ainda mais, tá? Então, ele chega a quase 600 kJ por mol, tá? Dentro de um conteúdo energético ainda menor. Por conta de quê? O que acontece nisso? O que acontece nessa situação? E aí é o conceito que é muito interessante que a gente tenha dentro da química, que é o conceito da dispersão de carga. Então, quando esse hidrônio começa a formar esferas sobre esferas de solvatação de água, formando um grande complexo de água em torno dessa carga, essa carga ela não é mais pontual, ela não é mais localizada, mas ela deixa de ser localizada para ser deslocalizada. Então, essa água, esse hidrônio, vai projetando essa carga na forma de efeito de campo, né? Lembra lá de orgânica 1. Efeito de campo é o resultado do somatório de todos os efeitos indutivos, né? E esse efeito de campo, ele vai transferindo essa carga para a primeira camada de solvatação, que é transferido para a segunda camada de solvatação, até ficar bem disperso. Essa carga vai dispersar em várias esferas de solvatação, a ponto do seu conteúdo energético diminuir, porque a sua carga está o quê? Totalmente dispersa. E aí, esse conteúdo termodinâmico passa a ser um conteúdo onde essa transformação é uma transformação espontânea. Onde
as cargas são completamente dispersas no sistema, a ponto do sistema não senti-las de maneira muito forte. Aí a grande pergunta, né, que às vezes eu faço quando a gente está em aula presencial, conversando, por que, apesar de qualquer tipo de reação de ácido, HCl, HBr, HI, H2S, HCN, eu sempre produzi o hidrônio como um agente ácido, mas a força desse agente ácido, que é a mesma espécie, ele varia em poder. Por exemplo, o HF é um ácido mais fraco do que o HCl, que é mais fraco do que o HBr e muito mais fraco do que o HI. Mas como que isso acontece se todos esses ácidos, ao se ionizar, produzem o mesmo hidrônio? Por que o hidrônio ele consegue ser menos forte no HF e mais forte no HI? Será que esse conceito de ácido base na formação do hidrônio ele é um conceito em que a força do ácido está, na realidade, na força do hidrônio? O que tem de diferente nessa equação aqui? O que tem diferente nessa equação da HCl para o HI? A gente tem que ter a ideia não mais apenas do hidrônio. A gente sempre está acostumado, como a gente fala muito na área inorgânica, a gente vai ter que começar a observar essa espécie aqui, ó. O que significa essa espécie dentro desse conteúdo? Lembra que quando a gente ioniza o HCl e separadamente o HI, o que vai acontecer? A gente vai ter essas espécies como um ponto central nessa ionização. A gente não tem mais somente como ponto central o hidrônio. A gente vai ter que começar a observar a base conjugada gerada pelo ácido da reação. Essa base conjugada ela tem um papel preponderante na formação do hidrônio. E isso é importante porque dentro desse conteúdo e desse conceito de dispersão de carga, quanto mais houver dispersão de carga tanto para o hidrônio e a sua base, e a base conjugada do ácido, mais fortemente essa reação está deslocada para geração de produtos. Não apenas o hidrônio é importante nesse somatório, mas também a base conjugada ela é extremamente importante para que a gente possa entender uma transformação química. Como a gente está acostumado muito a observar apenas a neutralização do hidrônio, a gente esquece um pouco de observar e de ter como agente importante a base conjugada. E na química orgânica, a base conjugada ela é extremamente importante, porque é ela que vai gerar, às vezes, geralmente, a espécie com um conteúdo energético maior. Lembrando, se eu tenho aqui um ácido fraco, né, eu vou gerar uma base conjugada muito forte. A gente vai ver isso mais profundamente no futuro próximo. Tá? Então, quanto mais dispersar essa carga, quando a gente conseguir cada vez mais dispersar essa carga, mais favorável vai ser o quê? A formação de produto. Então, quando eu tenho um iodo, por exemplo, o que acontece com o iodo? Às vezes a gente está acostumado a escrever uma equação química utilizando fontes de letras e a gente esquece da dimensão dessas espécies. O hidrônio e o cloreto, eles têm uma dimensão completamente diferente. Essa espécie hidrônio, ela é muito menor do que um cloreto e ela é ridícula em relação ao iodo.
Então, para que você consiga dispersar a carga do hidrônio, eu tenho que ter muita camada de solvatação. Para que eu possa dissipar carga, deslocalizar carga em cima do cloreto, eu vou ter que ter algumas camadas de solvatação. No entanto, quando isso acontece com iodo, naturalmente o iodo dispersa tanto a sua carga que a camada de solvatação em torno dele é muito pequena. Então, ele naturalmente consegue dispersar a carga facilmente. Então, essa dispersão de carga ela é tão natural no iodo que é fácil que essa reação ocorra naturalmente. Então, ele é tão enorme, mas tão enorme. Se a gente tivesse aqui eu até de repente vou botar uma dimensão do iodeto para um hidrônio. Mas assim, é tão diferente, que o iodeto ele prefere ficar na sua forma ionizada ao ficar na sua forma ligada de covalência, né, de orbital molecular ligante. Então, ele prefere muito mais ficar na forma de iodeto do que de HI. Justamente por conta de quê? Da sua capacidade de dispersar carga. Logo, esse momento, né, de dispersão de carga vai caracterizar o iodeto como uma espécie altamente de formação espontânea. Se você abrir uma garrafa de HCl no laboratório, você vai sentir o efeito cáustico na tua garganta, nos seus olhos. Agora, se você abrir uma garrafa de HI no laboratório, você não consegue ficar próximo ou dentro do laboratório. A gente antigamente tinha muito antigamente, tinha uma reação com HI no laboratório, de gerar HI. Era quase impossível ficar dentro do laboratório, a gente parou de fazer essa prática. Por quê? Porque a água atmosférica ela é capaz de ionizar, a água atmosférica é capaz de ionizar o HI, dada a sua total capacidade de dispersão de carga. Então, era um inferno dentro do laboratório, porque a gente não conseguia ficar dentro do laboratório nem um segundo. Então, a gente acabou com essa prática dentro da orgânica, não faz mais isso, graças a Deus, porque a gente ficava, os alunos mais sensíveis ficavam bastante afetados. Justamente por causa disso, porque o iodo ele tem uma capacidade de dispersão de carga muito alta, então ele consegue ionizar rapidamente, fazendo com que o hidrônio, obviamente, seja formado rapidamente. Então, quando a gente fala sobre força de ácido, a gente tem que observar tanto o ânion como o hidrônio. E aí essa grande contribuição de Bronsted. Não mais só a importância do hidrônio, mas também a importância da dispersão de carga do ânion formado dessa reação.